E aí, gente, como é que vocês estão? A gente hoje vai dar início a mais uma aula de filosofia. Vamos Oi, lá? gente, tudo bom? Bem, na nossa aula de filosofia, essa nossa aula a gente vai entender um pouco sobre o pensamento político do iluminismo à atualidade e de que forma que a filosofia, contribuiu para essa corrente, né, esse pensamento político. Bem, para a gente começar a entender essa aula, é preciso que a gente volte um pouquinho para a aula de história e entenda um pouquinho essa corrente de pensamento que foi chamada iluminismo. Essa corrente, gente, esse movimento, né, ele ocorreu entre os séculos 17 e 18. E basicamente, explicando o iluminismo de uma forma bem resumida, era um movimento, né, que defendia a razão e a liberdade humana. Então, se a gente for assim, defina o iluminismo em poucas palavras, né? Razão e liberdade. Porque afinal de contas, esse termo iluminismo, ele justamente vem porque é o momento em que o homem se ilumina e ele sai das trevas, né? Quando a gente estudou os valores aqueles valores da época medieval, a gente viu que todos os valores eram muitos pautados na igreja, né? E que qualquer coisa que divergisse a isso não era muito aceito, né? Era tido como uma heresia, né? Uma afronta à igreja. Então, o iluminismo é um momento em que o homem ele se volta para ele. E quando a gente fala que foi uma corrente de pensamento, é porque o iluminismo ele aconteceu em diversos setores da sociedade, né? E desde a ciência, as pinturas, a própria arquitetura, né? Foi todo um modo de viver, né? Foi todo um modo de viver que refletiu em diversos grupos sociais e também correntes ali de pensamento e certamente influenciou a política da época. Quando a gente estudou a Idade Média, a gente viu que o poder, né, o poder do governo era muito pautado em quem? Em um rei. E esse rei era legitimado pela igreja, tá? O iluminismo, gente, ele vem questionar tudo isso, inclusive o poder absoluto do rei. Quando vocês estudaram história, né, vocês conseguiram perceber e conhecer que alguns reis foram deveras cruéis, né? A gente teve reis muito cruéis que deixavam o seu povo ali à fome, né, à miséria. Então, o iluminismo foi esse momento de questionar tudo, questionar todos os modelos que eram adotados. Bem, a gente viu que, né, esse movimento iluminista, ele passou por diversos setores do conhecimento, desde as artes, a filosofia, né, e também a ciência. E adivinha, gente, a enciclopédia foi o grande símbolo desse movimento. Exatamente, enciclopédia. Eu não sei se é da época de vocês, se vocês chegaram a pegar a enciclopédia, mas antes de existir o computador, os smartphones, era nela que a gente se voltava quando a gente queria, né, fazer uma pesquisa, buscar um conhecimento. Eu sou da época da enciclopédia e é assim que a gente estudava. Inclusive a Barça, né, que era uma enciclopédia muito famosa dos anos 80, era algo muito caro, né? Você tem uma coleção de Barça, era algo muito, né, você era rico. Era como se tivesse um MacBook hoje em dia. A enciclopédia, ela foi como se fosse um manifesto dessa época, porque ela reunia ali informação de todas as áreas, né, da filosofia, da botânica, né, da anatomia, da engenharia, da química. Gente, o iluminismo foi um período muito fértil para todas as ciências. Conhecimentos que a gente tem até hoje nasceram nessa época, né? Lavoisier, né? Muitos pensadores também, né, se destacaram nessa época por questionar os modelos, né, antigos. Muitos pensadores se destacaram por propor novos modelos, né? É, enfim, foi um momento muito fértil para todas as áreas do conhecimento. Então, a enciclopédia, ela reunia todos os conhecimentos dessa área. Será que a igreja gostou disso? Claro que não, né, gente? Por quê? Porque a teologia, que era o ramo da filosofia, né, que estudava o quê? Né, a crença voltada para a igreja.
ela ficou ali apenas como um ramo da filosofia, né? Perdeu muito, né, importância nessa época. E, inclusive, a enciclopédia ela foi perseguida pela igreja. Porque no momento que você começa a questionar a fé e trazer outro tipo de informação, isso daí começou a incomodar a igreja, né? A ciência estava meio que mexendo, né, com as verdades da igreja. Então, isso não foi visto de uma forma muito boa, não. O primeiro teórico que eu queria falar com vocês é sobre Thomas Hobbes. Exatamente, vocês já devem ter ouvido essa frase aqui, que o homem é o lobo do próprio homem. Apesar de Thomas Hobbes ele ser iluminista, né, porque ele questionou velhos modelos, ele defendia também o absolutismo, né, que é aquele poder do governo concentrado em um único rei. Porém, Thomas Hobbes ele veio, né, com essa afirmação de que o homem era lobo do próprio homem, porque ele acreditava de que o homem era um ser ruim por natureza. Quando a gente fala lobo, gente, deve imaginar porque naquela época lobo era algo muito assustador, né? Ainda é, eu creio que se você estiver numa floresta, né, não vai ser legal você se deparar com um lobo. Então, esse termo, o homem é o lobo do homem, né? O homem é o pior perigo para o próprio homem. Ele acreditava que era necessário que houvesse um rei, para quê? Para controlar, para não permitir que o homem, ele matasse o próprio homem. Isso com as guerras, com as disputas, né? Então, apesar dele ser iluminista, ele defendia, né? Ele defendia o absolutismo. Então, gente, apesar de ter gente que questionou o modelo, mas sempre preso também, né, ao pensamento, ao modelo antigo ali, como era o caso de Thomas Hobbes, né, que ele defendia, né, questionava o modelo, mas também ficava ali um pouco preso ainda a modelos antigos. Eu trouxe aqui 3 filósofos que foram super importantes, né, influenciaram bastante a política da época, não só da época, gente, até hoje influencia. O primeiro é Montesquieu. Ele defendia que houvesse os 3 poderes. Gente, até hoje, o nosso modelo político, ele é pautado nos 3 poderes, que é o legislativo, o executivo e o judiciário. Por que ele defendia que houvessem 3 poderes? Porque ele acreditava que o poder centralizado na mão de um único governante podia gerar muitas mazelas para o povo, né? Então, um poder, ele deveria o quê? Controlar o outro. E é esse modelo que a gente se embasa até hoje, né? A gente tem o poder executivo que controla o legislativo, a gente tem o legislativo, o judiciário que controla os outros 2. Então, foi muito importante, não só para a época, né? É importante até hoje. Voltaire foi o filósofo, né? Dos direitos civis, né? Ele acreditava que as pessoas elas tinham que ter direitos iguais, né? E que a sociedade só seria justa quando todas as pessoas tivessem esses direitos defendidos. Finalmente, Rousseau, gente. O que é que Rousseau acreditava? Ele achava que a sociedade corrompia o homem. Portanto, se existia, né, homens ruins, é porque certamente o meio que ele vivia era um meio que tornou ele dessa forma. Então, Rousseau influenciou, claro, os direitos civis também de hoje em dia, né? Que a gente sabe que, dando oportunidade, que as pessoas elas podem, né, ter chances de serem, pelo menos as pessoas, né, que estão ali marginalizadas na sociedade, elas podem ser reinseridas nessa sociedade. Então, esses 3 pensadores, eles foram super importantes, não só para a política da época, como para a política da nossa contemporaneidade. Gente, vocês reparem que eles estão questionando modelos antigos. A gente tinha um modelo absolutista de governo, onde existia um rei, né, que era defendido e validado pela igreja. Então, esse rei, sendo bom ou ruim para o seu povo, né, o povo deveria obedecer. E esses filósofos, eles surgem, né, muito influenciados por todo esse movimento iluminista da época, para propor novos modelos, né, para propor à sociedade, né, que o governo ele se pautasse de outra forma, tá? Bem, nossa aula é dividida em 2 partes. Eu vou parar por aqui
E a gente, na próxima aula, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Um abraço para vocês. E caso vocês tenham interesse em se aprofundar um pouquinho mais, é só abrir o seu livro e pesquisar sobre esses pensadores, ou mesmo na internet, saber um pouquinho mais sobre Montesquieu, Voltaire e Rousseau. Um beijo, gente. Até a nossa próxima aula de filosofia.